Bom, então eu vou falar hoje sobre o diagnóstico molecular e clínico da síndrome de Lynch. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação e queria começar lembrando a vocês aonde nós estamos em relação à genética. Hoje nós temos claramente 3 grandes grupos de genes que podem estar relacionados a um risco para câncer. São os genes de alta penetrância, os genes de moderada penetrância e os genes de baixa penetrância. Quando a gente coloca os genes relacionados à síndrome de Lynch, né, a gente vai estar basicamente relacionando aos genes de alta penetrância, mas também aos genes de moderada penetrância. Os genes MLH1 e MSH2, o que eles querem representar com essa alta penetrância? São genes que não muito frequentemente estão mutados na população geral, mas quando existe uma variante patogênica nesses genes, o risco é um risco muito alto. Os genes de moderada penetrância, eles são um pouco mais frequentes, mas eles conferem um risco não tão alto. E tem esse terceiro grupo que ainda é uma grande dúvida para a gente. Como que eles efetivamente vão poder ser avaliados, né? Que são genes de baixa penetrância, que isoladamente não tem nenhuma característica de aumento de risco, mas que se combinados entre si, e além disso, aliados a outras características do próprio indivíduo, como diabetes, como obesidade, como a presença de pólipos adenomatosos, e do outro lado, né, quando eles têm também fatores de redução de risco, como a realização de exercício ou mesmo a não ingesta de embutidos ou de uma alimentação equilibrada vai reduzir esse risco. Hoje nós vamos nos concentrar, então, no diagnóstico molecular da síndrome de Lynch. Então, a síndrome de Lynch é uma síndrome de predisposição ao câncer com caráter autossômico dominante. E o que isso quer dizer? O indivíduo que tem essa síndrome, cada filho que ele tiver vai ter 50% de risco de herdar essa alteração. Genes relacionados são aqueles que eu já mencionei, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM. E a síndrome de Lynch, ela, na verdade, é mais frequente do que a gente imaginava no passado. A gente está falando em 1 em cada 25 casos de câncer coloretal que passam no nosso dia a dia, nos nossos consultórios, né? E é importante lembrar que, além do câncer coloretal, nós temos também um alto risco para o desenvolvimento do câncer endometrial, como foi visto nessa nossa paciente apresentada no caso clínico. 1 em cada 30 pessoas que têm câncer endometrial vão ter a síndrome de Lynch. Então, é um diagnóstico para sempre ser lembrado. E como que a gente vai conseguir avaliar melhor esses casos? Nesse momento, é ideal ter um compartilhamento dos casos com um geneticista. Nesse momento, o geneticista vai levantar todos os casos da família, o histórico pessoal do paciente e completar, então, a possibilidade desse diagnóstico. Além do câncer coloretal e endometrial, como o professor Vaccaro tinha falado, nós temos um risco significativo para câncer de ovário, e é interessante vocês notarem aqui que a gente tem uma variação de 1 a 38%. Por quê? Porque dependendo de qual a alteração molecular, qual dos genes de reparo do DNA, dos mismatch repair genes, vai estar alterado, essa diferença pode ser bastante importante. Mas sabemos também que tem um aumento de risco para cânceres do trato geniturinário, tumores de delgado, câncer de pâncreas, câncer gástrico e até câncer de mama feminino, além do câncer de próstata. É claro que os adenomas sebáceos e adenocarcinomas sebáceos devem ser lembrados, porque eles vão conferir um risco para a síndrome de Muir-Torre, que é uma síndrome também relacionada à síndrome de Lynch, mas que apresenta esses tumores também. Aqui a gente tem uma distribuição dos tumores mais frequentemente visualizados na síndrome de Lynch. Como nós falamos, o câncer de ovário,
ele vai variar bastante, né? Nós temos uma diferença aqui nos diferentes genes. Câncer de mama, ele chega a ter um risco de 35% em portadores de mutações germinativas no gene PMS2, enquanto que o maior risco do câncer coloretal, que chega a quase 60%, vai ser maior, por exemplo, em variantes patogênicas no MLH1. Quando a gente fala de todos os casos de câncer coloretal, é importante que nós levantemos a possibilidade de diagnosticar alterações na imunohistoquímica em aproximadamente 15% de todos esses casos de câncer coloretal. Mas a gente sabe que nem todos que têm alteração imunohistoquímica vão efetivamente ter variantes patogênicas, germinativas, né? Isso é uma grande diferença e é importante separar o somático, que é o tumor, e o germinativo, que é o indivíduo inteiro, cada célula do corpo dele, né? Então, no tumor é frequente, mas no indivíduo como um todo é menos frequente. E aí entra a importância, então, de se identificar. Por quê? Porque além de trazer possibilidades incríveis para o paciente, uma vez diagnosticada a alteração germinativa, vai me permitir expandir para os familiares no teste em cascata e também a possibilidade de indicar tratamentos mais direcionados. Em relação a essa comparação do somático e germinativo, né, nós temos hoje uma questão bastante importante. Cada caso de câncer coloretal que apareça no consultório de vocês, no dia a dia, é fundamental que vocês peçam, então, a imunohistoquímica. Hoje, ela deve ser universal. Não importa a idade, ela deve ser realizada tanto nos tumores coloretais quanto nos tumores endometriais, né? E uma vez a dúvida da síndrome de Lynch, essas famílias devem ser sempre encaminhadas para um aconselhamento genético. O cirurgião, ele vai ter um papel fundamental nisso tudo. Ele vai definir que tipo de cirurgia vai ser feita, ele vai definir todos os aspectos que vão encaminhar o tratamento desse paciente. Então, todo o aconselhamento de indivíduos saudáveis e que possivelmente têm um risco aumentado deve ser feito de forma muito detalhada e muito delicada. O contato com o paciente, às vezes, precisa ser feito e modulado de acordo com o que o próprio paciente vai aguentar. Muitas pessoas lidam facilmente com uma situação de hereditariedade, outras entram em negação. Então, o papel é realmente o de trabalharmos juntos em relação a tudo isso. Essa é uma família típica com a síndrome de Lynch, que passa comigo em meu consultório. O paciente que veio me procurar foi esse rapaz com 38 anos, que desenvolveu um câncer coloretal com 38 anos, atualmente ele está com 40 anos, e na época nós testamos e encontramos uma variante patogênica no MLH1. Segundo passo, qual foi? Convocar todos os familiares em risco, maiores de idade, é claro, não vou testar os filhos que têm 2 anos, muito criança, né? Então não há necessidade, antes dos 18 anos, realizar isso. Testamos os familiares e com isso nós encontramos um irmão de 35 anos com essa alteração, a mãe que tinha um diagnóstico de câncer de endométrio com 64 anos, né? E nós pudemos, então, também confirmar essa alteração em outros familiares. Só que, no momento que esse diagnóstico clínico foi feito, e é um diagnóstico muito típico, são 3 gerações aqui, a gente preenche até os critérios de Amsterdã 1, né? A gente tem câncer coloretal, endométrio, câncer coloretal novamente, mas, de qualquer forma, e esses pacientes aqui? O que nós vamos precisar fazer? É claro, aconselhar. Agora, o pai bloqueou esse caminho, ele não quer saber falar em teste genético, ele não aguenta a culpa de ser um possível transmissor do risco para os filhos, né? Então, nós fomos, com a autorização do próprio paciente, o próprio paciente ligou para os primos, que atualmente estão aguardando o resultado do teste genético. Então, é muito delicado esse momento de convocação da família e de realização do teste em cascata. Mas, mais importante, fazer o teste genético salva vidas. É fundamental a gente ter essa possibilidade.
E quem são esses indivíduos que devem ser testados? Apenas aqueles indivíduos que têm critérios clássicos? Com certeza não. Como eu comentei antes, hoje os critérios são muito mais amplos. O próprio indivíduo que teve câncer coloretal em qualquer idade, se ele tiver mais um indivíduo apenas na família com qualquer tumor da síndrome de Lynch abaixo dos 50 anos de idade, já deve ser testado. Ou um caso único abaixo dos 50 anos, de acordo com os critérios do NCCN, que são basicamente critérios que foram criados nos Estados Unidos para autorização junto aos convênios, mas que a gente usa e com bastante frequência aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Em relação a esse pipeline que nós devemos seguir, rapidamente, vamos passar por aqui. O paciente chegou com um câncer coloretal. Vamos fazer a imunohistoquímica para esse painel, além disso o EPCAM. Se todos eles estiverem funcionando adequadamente, nós geralmente podemos parar essa investigação ou então podemos passar para a avaliação do painel completo, como eu tinha falado antes. Se o MLH1 e MSH2 e PMS2 vierem ausentes, nós poderemos, então, fazer o que foi comentado da análise do BRAF e da metilação do MLH1. No entanto, no contexto brasileiro, isso não é uma possibilidade, porque nós não temos facilidade de conseguir esses exames. E também é muito caro fazer a instabilidade de microsatélites. Então, frente a uma alteração molecular de MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2 na imunohistoquímica, nós vamos direto para o teste genético, e o mesmo para MSH2 e MSH6. E como reconhecer que teste genético é adequado? Atualmente, nós não fazemos mais o sequenciamento de sangue, né? Isso hoje, o custo é tão alto ou maior até do que o Next Generation Sequencing, que é o padrão ouro atual, e nós geralmente podemos fazer um painel um pouco maior, que vai incluir outras síndromes que nem sempre estão muito características, mas que podem sim ser encontradas, como, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni aqui no Brasil, que tem como câncer coloretal um dos aspectos, e principalmente quando ele ocorre em idade jovem. Isso não é frequente nos Estados Unidos, mas na nossa situação, sim. Então, se a gente for colocar regras ouro que a gente deveria fazer anteriormente ao teste, número 1, aconselhamento genético. Isso vai mudar a vida do paciente, isso vai mudar a vida dos familiares e vai facilitar a vida de vocês, né? Por quê? Porque um teste genético nem sempre é fácil de ser avaliado. Muitas vezes você tem variantes de significado incerto e essas variantes, geralmente, elas não vão querer dizer nenhuma aplicação clínica, nem que venha uma variante de significado incerto em MLH1, MSH2, e se a gente tiver um teste negativo, o que vai ser dito para o paciente? A gente não para aqui o acompanhamento, continua porque novos testes vão sair. E, de novo, a necessidade de recontactar os nossos pacientes que foram testados previamente com testes que hoje em dia são considerados como obsoletos ou incompletos. Aqui eu dou um exemplo só do que a gente viu no ano passado na minha clínica, com variantes de significado incerto. Então, de 160 pacientes que tiveram variantes de significado incerto, a grande maioria, 96% desses indivíduos, tiveram um downgrade. O que isso quer dizer? Era uma variante de significado incerto e passou para benigno, ou era patogênico e passou para variante de significado incerto. Então, é fundamental a gente entender que variante de significado incerto quer dizer não vamos tomar nenhuma ação clínica. E, rapidamente, apenas os benefícios. Número 1, que a gente pode ter como benefício do teste genético para o paciente e para os seus familiares assintomáticos. Esse foi um artigo que nós publicamos em 2017 sobre recomendações de síndromes relacionadas ao câncer coloretal. Para a infância, a gente não tem nenhum benefício, mas para todas aquelas outras síndromes que eu falei para vocês, na infância, provavelmente, algumas delas nós vamos ter benefícios, como em indivíduos que têm mutações em APC, polipose adenomatosa familiar. Aqui, o que nós sabemos é,
devemos fazer rastreamento, começando em idade jovem, a colonoscopia. Segundo, não esquecer do teste em cascata. O paciente de vocês, ele não é uma pessoa única, senão a gente não precisaria falar em hereditariedade, a gente não precisaria falar em síndrome de Lynch. O impacto para essas famílias é enorme. Vamos reduzir o risco de todos esses pacientes. E o que é feito no meu caso? A gente encontra quem são os indivíduos em risco e os pacientes voltam para vocês. São vocês que vão fazer o rastreamento com colonoscopia e com toda a necessidade de encontrar lesões iniciais nesses pacientes. Terceiro ponto importante, a possibilidade do uso da imunoterapia. Pacientes que têm variantes alteradas nos genes de reparo do DNA, no mismatch repair genes, a gente tem a possibilidade da introdução da imunoterapia como uma aliada fundamental no tratamento do câncer coloretal. E um outro ponto importante é, caso os nossos pacientes queiram ter filhos, nós temos hoje possibilidade de de ter filhos sem alteração hereditária. Como que isso é feito? Com diagnóstico pré-implantacional. Os pacientes vão, então, fazer uma fertilização in vitro, os óvulos da mãe são retirados, os espermatozoides do pai, é feita uma fecundação, e nessa fecundação nós vamos poder definir quais são os embriões afetados e aqueles que não são afetados. E apenas os não afetados serão implantados. Os outros serão congelados e os próprios pacientes vão decidir no futuro o que fazer com esses indivíduos afetados, esses embriões afetados congelados. Então, apenas para terminar, é fundamental que vocês levem para casa a mensagem que o aconselhamento genético vai trazer essa parceria, uma parceria que é muito útil, não só para vocês, como para os familiares e para todos esses indivíduos que deveriam fazer o acompanhamento com vocês, cirurgiões coloretais, e que não sabem. E uma vez identificando quem são esses indivíduos, nós encaminharemos de volta para vocês. Isso vai permitir o diagnóstico precoce, a prevenção e o uso da medicina de precisão. Né? E com isso, nós vamos ter nesses pacientes cirurgias muito menos invasivas, uma mortalidade diminuída e precisamos, mais do que nunca, reconhecer que a identificação da síndrome vai reduzir a mortalidade de todos os nossos pacientes. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.